Está entrando no ar o programa Momento Clássico com Eric Herreiro, a sua conexão com a cultura e o melhor da música de concerto pela Rádio Tropical Web Brasil. Boa noite, chegando a sua conexão com a cultura, o seu momento clássico aqui na Rádio Tropical Web Brasil, direto do www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Tava com saudade de vocês aqui de fazer o programa ao vivo, né, Lu? Nesse tempo todo que eu tava ali em São Paulo, vocês foram vendo programas muito especiais, com convidados muito especiais, mas é sempre muito gostoso estar com vocês aqui na Rádio Tropical Web Brasil, juntinho com vocês, das 7 às 8, todas as terças-feiras aqui no Ao Vivo. E você sabe que você pode participar do nosso programa a qualquer momento, mandando mensagens, mandando dicas, sugestões, perguntas, direto no nosso WhatsApp, que é o 21 97159 1211 97159 1211. Aqui você fica conectado no mundo e o mundo fica ligado em você. Daqui a pouquinho eu vou trazer no Conexão Cultura uma pessoa muito importante para uma linguagem que nos leva, nos remete à nossa infância, que é o circo. Mas por trás dessas apresentações fantásticas de artistas circenses maravilhosos, há muito trabalho, muita dedicação de uma equipe muito grande que muitas vezes a gente não vê. Tudo cheio de muito, tá vendo? Então daqui a pouquinho vou trazer um convidado muito especial aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Mas antes a gente vai para a nossa faixa musical e eu volto daqui a pouquinho. Vamos lá, Lu? Então, encerrando aqui essa tríade, os três tenores dessa noite, três tenores italianos, três tenores com o desafio do dó agudo. Aqui ouvimos Franco Corelli, gravação de estúdio da ópera La Favorita, de Gaetano Donizetti, a área Spirito Gentil, e gravação de 1965 da EMI Records. Meus amigos, depois dessa nossa audição desses três grandes cantores italianos, deixa eu mandar um beijo aqui para Luciana Gomes de São Paulo, Jovem Guarda, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Beijo, viu, Luciana? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É uma alegria sempre estar com vocês aqui ao vivo todas as terças-feiras. Eu estava falando justamente de acrobacia e isso, claro, nos remete a artistas circenses. E eu vou falar hoje justamente de artistas circenses de grande quilate, com, além dele ser um coordenador de grande qualidade, de muita capacidade, uma pessoa apaixonada pelo que faz, uma pessoa apaixonada pela instituição para a qual ele trabalha e a qual ele representa, justamente através da sua coordenação de planejamento, ele tem liderado uma equipe grande, numerosa, de uma forma com grande sucesso e fazendo com que essa Universidade Livre do Circo cresça cada vez mais, também na marca do seu irmão, que é o Marcos Frota. Eu vou chamar agora então no quadro Conexão Cultura, Luiz Frota, coordenador aqui da Universidade Livre do Circo, o Unicirco Marcos Frota. Conexão Cultura agora aqui no seu Rádio Tropical Web Brasil. Agora são 19 horas e 20 minutos. Momento Clássico Luiz, seja apresenta muito bem-vindo. Conexão Uma alegria Cultura. enorme te receber
A gente ensaiou uma outra vez, não conseguimos. Você também tem uma agenda difícil, complicada, pesada, porque ajuda também a liderar uma equipe muito grande ali na Unicirco. E finalmente a gente conseguiu fazer esse gol e você vir aqui para a rádio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer muito essa oportunidade. É uma honra, uma alegria poder conversar com meu amigo Eric Herreiro. Obrigado. Diretor artístico do Teatro Municipal, uma das principais casas do país de cultura. Verdade. E historicamente talvez seja a mais importante, né? E nesse programa, Momento Clássico, conexão com a cultura. Maravilha. Muito bom. Ô Luiz, me diz uma coisa. A gente conhece de um bom tempo o Unicirco. A gente conhece também de muito tempo o seu irmão, o Marcos Frota, que é um ator de grande prestígio, que fez papéis emblemáticos que ficaram marcados e guardados para sempre na nossa memória e nos nossos corações, né? A gente tem, por exemplo, Tonho da Lua, é um personagem dele que ficou guardado no coração de cada brasileiro e tudo mais. Tudo muito bem. Mas o que é a Universidade Livre do Circo? Conta pra gente isso. Veja bem, é uma situação que a gente, uma realidade, né, que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, né? Desde 2010, né, amigo? Desde 2010 no Rio de Janeiro, né? Já estamos indo para 15, 16 anos no Rio de Janeiro, né? Mas a gente começou lá atrás, muito lá atrás, com uma oportunidade rara na nossa vida, que foi a experiência de uma escola pública em São Paulo, ginásio vocacional, década de 60, uma escola experimental, né? Realmente muito avançada para a época e que tinha as matérias, era período integral, gratuito, né? Escola pública. E nessa escola tinham as matérias normais, mas tinha várias outras matérias absolutamente fora da curva. Artes industriais, práticas comerciais, economia doméstica, práticas agrícolas. E nas áreas de artes, teatro, música, artes plásticas, cinema. E uma escola absolutamente democrática. A ideia daquela escola era ser uma experiência para depois ser espalhada, né? Como uma experiência piloto para ser espalhada para o estado de São Paulo e para todo o país. Certo. Muitas experiências de escolas avançadas olharam para aquela experiência, né? E de alguma forma utilizaram, né, aquele conhecimento, aquela trajetória que foi abortada ali no final das décadas de 60, início de 70, e várias experiências, então, e ali a gente começou. Certo. Né? O Marcos começou a se dar bem rapidamente na área de teatro. Lá naquela escola tinha um teatro incrível, né? E um teatro físico mesmo, com muitos lugares, camarim, palco, iluminação. Olha que bacana. Teatro, uma escola que era ginásio e colegial. Na época o nome era ginásio e o colegial. Mas também na educação física, que era uma super educação física. E o Marcos começou a se destacar nas competições internas de educação física, na modalidade de ginástica olímpica, ganhando medalhas, aquelas medalhas simples de escola, né? Estudante de 11, 12, 13 anos. E isso fez parte da parte, né? A parte física dele, porque ele já vinha, era uma criança que já tinha esse tipo de habilidade antes, né? A gente morou em Guaxupé, em Minas, então infância em fazenda, árvore, cavalo, né? Isso tudo vem, né, esse caldo todo numa escola que incentivava a cultura, incentivava o diálogo, né, e incentivava também os esportes, e também muita carga, né, horária para matemática, ciências, com laboratório, enfim, era uma escola realmente maravilhosa. Então a gente está falando dessa escola, é a gênese, vamos dizer assim, de tudo. É a minha visão, sim, né, é a minha experiência. E ali a gente constituiu um grupo de teatro amador, né? Esse grupo de teatro amador foi caminhando, né? Depois saímos da escola, né?
E ali esse grupo de teatro amador foi se desenvolvendo, foi ampliando, foi aprofundando. Gente muito interessante participou daquele grupo, como o diretor Ulisses Cruz, como o próprio Marcos Frota, a atriz Cássia Kiss, vários outros atores importantes que estão aí hoje. Né? E desse grupo de teatro amador, a gente a gente caminhou em direção a um grupo de teatro profissional. Sim. Né? E ali foi uma situação muito interessante, muito assim rica essa experiência toda, né? E quando é que vocês vieram para o Rio de Janeiro? Porque vocês já tinham morado em Minas Gerais também, como você disse, né? Não, nós somos de São Paulo. Sim. Na origem de São Paulo. Então foi uma fase de 10, 12 anos em Minas, Guaxupé. Depois voltamos para São Paulo. Né? Esse grupo de teatro amador foi criado em São Paulo. Também é o grupo de teatro profissional. Né? E eu lembro bem de uma conversa que meu pai me chamou, bravo. Vai lá, chama seu irmão. Marcos, papai está chamando lá. Acho que a conversa vai ser difícil. Pelo tom da voz, a coisa não está boa. Não está boa. Vocês não vão trabalhar, não? Puxa, pai, a gente trabalha. Ele sabia. Vocês trabalham com o quê? A gente trabalha com teatro. Isso não vai pagar a conta de vocês. E papapá, como é um discurso comum, sim, né? Sim, verdade. Naquela ainda época, hoje em dia, e ainda hoje em dia. E ainda hoje em dia, acho que para sempre, né? Sempre foi, é e será. E ali, naquele momento, eu respirei um pouquinho fundo, falei, o senhor me dá licença? Posso falar um pouquinho? Ele falou, olha, a gente está fazendo, pai, o que o senhor passou para a gente. Ou seja, fazer o que a gente ama e transformar esse amor num trabalho digno, né? Ter dignidade naquilo que você ama. E ali foi a hora que ele respirou e essa resposta foi funda no coração dele, né? E aí ele falou, tá certo, mas recomendo que vocês façam faculdade, porque é uma área muito instável. Sim, verdade. Né? Muito competitiva, né? Muito, enfim, não é fácil. Vocês estão entrando numa situação de muita dificuldade. E a faculdade pode não só ajudar para esse conhecimento, mas também para situações de imprevisto que a vida pode oferecer. E dava um conforto ao coração dele ali também, né? Exatamente. O Marcos foi fazer pedagogia na PUC de São Paulo e eu fiz economia na PUC de São Paulo. Olha que maravilha. E sempre nessa dualidade aí. Sim. De a vida paralelamente à carreira artística. Exatamente. Num certo momento a gente estava com uma peça de teatro muito importante, muito premiada, que estreou primeiro no Rio de Janeiro, que era a Cerimônia do Adeus, certo. Onde o Marcos vivia o protagonista. E era uma peça no universo francês, que eram livros, né, representados, mas em cena estava o Sartre e a Simone de Beauvoir. E é o nome de um livro da Simone de Beauvoir, Cerimônia do Adeus, quando ela estava se despedindo do Sartre, né, do falecimento do Sartre. Certo. E essa peça deu para a gente muitos prêmios, a gente rodou o Brasil, essa peça depois do Rio foi para São Paulo, né? Aqui no Rio, os papéis do Sartre, da Simone de Beauvoir, foram vividos pela Natália Timber e pelo Sérgio Brito. Uau, que dupla, hein? De peso. De peso. Meu Deus. E em São Paulo, pelo Antônio Abujanra e a Cleide Ácones. Mamma mia. Com direção do Ulisses Cruz em São Paulo. Era um texto do Mauro Razzi. E essa peça foi em turnê, né? Em turnê pelo Brasil. Quando eu estava em Curitiba, a gente já tinha feito várias capitais e várias cidades. Quando eu estava em Curitiba, eu fui visitar as empresas, né? E fui visitar o Boticário. Certo. E o Boticário, a pessoa do marketing, da direção do Boticário, tinha o livro na cabeceira, o livro da Simone de Beauvoir. Tinha visto a estreia da peça. Que bacana. Uma coincidência. Não existe coincidência. Uma coincidência não existe. Feliz. É providência. Previdência. Feliz coincidência. Com isso, depois da turnê do Sul, né, a gente
a gente construiu uma turnê que era Lisboa e talvez Paris. Fomos para Lisboa. Paris não deu certo porque o lançamento do Boticário em Lisboa não foi tão bem quanto eles esperavam. E ali de Lisboa a gente voltou para o Rio, né, com a peça. Fizemos uma ótima temporada popular, no Teatro São Caetano, lotado. Maravilha. Isso finalzinho de 89, quando foi a eleição do Collor. Sei, década de 90. E aí a primeira ação dele foi bloquear as poupanças, todo mundo lembra disso, né? Verdade. Imediatamente depois, a segunda, ele cortou a lei de cultura da época. E a gente no teatro não... Ficaram estrangulados. Todo o teatro brasileiro ficou também, acabou com o Embrafilme, né? Foi um período terrível para a cultura brasileira. Naquele momento, ou a gente sobrevivia, ou ia para procurar uma outra atividade. Era o momento da gente ir para o circo. Entendi. Porque no circo você é dono da bilheteria. Né? E aí essa experiência começou no interior do Ceará. Rapaz. Um circo bem pequenininho. Eu olhava para cima, dava para ver as estrelas e a lua. Bem simplesinho. Essa experiência foi indo, foi caminhando. Cada cidade, né, o aprendizado, a economia do circo. E essa experiência foi crescendo e foi avançando bastante. Esse é o momento da virada para o circo. Né? Primeiro um circo itinerante, né? Comercial. E só em 2000 que a gente criou um instituto sem fins lucrativos, que a gente colocou o nome Universidade Livre do Circo, que junta essas duas palavras, Unicirco. Isso tem a ver com aquele circo espacial que o Marcos fazia propaganda antigamente? Não? Exatamente. No período... Eu lembro nitidamente da propaganda. Aquela experiência do vocacional em São Paulo, com a educação física, né? E essa ligação com as artes, e a gente, toda criança, né? Toda a família levava os seus filhos, a família, para assistir os espetáculos de circo, onde estivesse. Né? A gente fazia isso em Guaxupé, com o cirquinho, aquele cirquinho do Charlie Chaplin, né? Com serragem, o cavalo, os burrinhos, enfim. Essa experiência, a gente sempre ia nos circos, e já trabalhando em teatro, entendeu? Então a gente sempre tinha esse namoro. E o Marcos começou a se aproximar desse universo do circo, mais ainda, né? E com a prática da ginástica olímpica, a passagem para o trapézio, ele como trapezista, foi muito ousado, mas ele com segurança, né? Encarou e foi embora. Encarou como um caminho natural. Foi devagarinho. Agora, antes, ainda na experiência do teatro, voltando um pouquinho para trás, né? Uma coisa importante para falar, o Marcos tentando a carreira artística, já com 2 filhos pequenos, uma menina, uma amiga do elenco, né, falou: olha, eu tenho um teste, uma peça, vamos lá, que é importante, uma oportunidade rara. Ele falou: olha, eu não posso, que eu tenho que ir por aqui, que eu tenho que comprar fralda para os meus filhos. Chegar em casa sem fralda, minha mulher vai me matar. Não, vamos por lá, que lá também tem fralda barata. Parará. Foi lá, fez o teste e passou no teste. Olha. O teste era pular num lugar alto no teatro, dava o blackout. Sei. E ele caía num colchão gordo, que é um colchão de circo. Sei. Que vocês têm no teatro. E vocês têm isso em um momento do espetáculo que está em cartaz agora. Isso é um equipamento de segurança de números aéreos que viram números de acrobacia, de solo, no espetáculo que está em cartaz agora. Essa peça, ele foi selecionado para ganhar o papel por conta dessa habilidade do salto que ele tinha desenvolvido desde a infância, e a infância no colégio, naquele colégio, e também na roça, e também, né, as árvores e toda aquela situação de natureza.
Então, você vê que é um acúmulo de conhecimento. Sim, que vai te levando a isso. Essa peça, Eric, era o Feliz Ano Velho. E o papel era do Marcelo Paiva. Caramba! Que pulou, na realidade, num lago, quando era estudante na universidade, bateu com a cabeça numa pedra no fundo do lago, quebrou a quarta cervical e ficou tetraplégico. A peça, ele escreveu um livro, que era o Feliz Ano Velho, que vendia pra caramba, porque era um livro leve para a juventude. Acabaram de estrear uma ópera aqui em Copacabana, na praia, do Feliz Ano Velho. É um livro. Tem questão de um mês, acho. Eu não sei exatamente o número de livros que ele escreveu, mas certamente por volta de 30, vamos dizer. O Feliz Ano Velho foi o primeiro livro. E um grupo de jovens em São Paulo resolveu adaptar o livro para o teatro. Entendi. E essa peça foi um sucesso absurdo. Que maravilha. Pô, é um elenco muito enxuto, né? E rodando o Brasil. E o Marcos virou pro meu pai e falou: pai, e agora? Estou trabalhando? Espetacular. Olha, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Eu estou recebendo o coordenador de planejamento da Universidade Livre do Circo, Unicirco Marcos Frota, o meu querido amigo Luiz Frota, e vocês podem mandar perguntas e sugestões para nós a qualquer momento aqui no 21 97159 1211. Quero mandar um beijo grande também para Elizabeth Pereira, bairro Alto Lisboa. Um beijo grande, viu, Elizabeth? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Beijo grande também para Emily Oliveira, que está na escuta. Beijo grande, Emily. Agora, quando é que foi, então, Luiz, a ideia de transformar, então, toda essa experiência em ensino? Transmitir esse conhecimento para, a partir daí, formar jovens artistas? Pergunta super importante. A questão dessa trajetória, essa experiência dessa trajetória que eu estou aqui rapidamente, né, colocando, vem muito do que a gente viveu e também dentro de casa. Claro. Né? Toda a visão cultural do meu pai, a gente vinha de Guaxupé, meu pai me levou, eu e o Marcos, bem pequenos, no Teatro Tuca, para assistir Morte e Vida Severina. Olha que maravilha. E isso antes do vocacional. E no intervalo, eu me lembro direitinho, no intervalo da peça, Elis Regina e Jair Rodrigues se apresentavam. Isso 65, que 66. Bacana. Que potente isso, né? Essa é uma vivência incrível. E a minha mãe é assistente social. Então, e toda a coisa da educação, a importância, né, dessa vivência da educação. Mas voltando à peça, naquela historinha que eu estava contando. Essa peça virou sucesso, né? Rodou o país inteiro. Um belo dia, já no final da turnê, ou no meio da turnê, entra um camarada no camarim, no final da peça, todo mundo sabia quem era, e vira ali no camarim e fala: você e você, estou chamando vocês para o Rio de Janeiro, para uma entrevista, para teste. Se vocês saírem bem, vão ser contratados. Paulo Betti, Lília Cabral, Marcos Frota e Denise Del Vecchio. Nossa, que maravilha. Vieram para o Rio, e aí o Marcos voltou para São Paulo com a carteirinha da Globo. Pai, e agora? Estou trabalhando. Agora sim. Então, essa cheio, né, de orgulho. Não, agora tá, meu pai é um orgulho, claro. Né, imagina. Então, essa trajetória toda, né, tem um ponto aqui muito importante, porque você citou o Tonho da Lua, né? Sim. O primeiro papel que deram para o Marcos, na primeira novela, ele era um bipolar, um autista, eu não sei bem exatamente que era, acho que... como era o nome da novela? Não era Bebê a Bordo, não? Não, era
Quem bebê a bordo, o personagem dele também era bem doidinho. Tropicaliente, como é que era? Tropicaliente tinha uma novela da Globo mesmo, Tropicaliente. Eu acho que era Tropicaliente. Aham. Mário Gomes, enfim. Sei. Eu não vou me lembrar muito bem, mas essa é uma coincidência interessante. Alguns papéis que o Marcos foi pegando de pessoas com deficiência. Então é um olhar, um pouco que a vida vai empurrando, né? E esse olhar todo social, todo de educação, né? Entrando nessa área, isso tudo vai dando um caldo para a gente. Vai dando bagagem para o ator, né? Exatamente. E no circo, então, voltando, né? Em 1993, o circo já, né? com uma trajetória de 2 ou 3 anos, estreou no Aterro do Flamengo, e já com direção do Jorge Fernando, e o Marcos já fazendo o papel do Tonho da Lua, naquela época. Aquela que você estava dizendo aqui, a Luciana está dizendo pra gente, que é Vereda Tropical. Vereda Tropical. Porque Tropicaliente é década de 90. Vereda Tropical. Erson Capri, acho. Vereda Tropical, exatamente. Essa foi Obrigado, a primeira novela. E nesse momento, Eric, aconteceu uma coisa um marco na história do Brasil, do ponto de vista social e de segurança, que foi a chacina da Candelária. Verdade. Muitas crianças e jovens foram assassinados na escadaria da Candelária e alguns na Marquise Dumas. Verdade. Ao lado do circo. De manhã, quando eu cheguei no circo, teve um bafafá ali, tiroteio, parará, fui lá, era a chacina da Candelária. Naquele momento, a Ana Botafogo dava aula de balé nos morros. Já estava um movimento da cultura em direção à inclusão social. Sim. Já acontecia no Rio de Janeiro. Nas comunidades. Essa é uma característica, a característica geográfica do Rio de Janeiro é muito completamente diferente de qualquer outro lugar do Brasil. Né? Em todos os bairros tem uma favela do lado. Sim. Não importa o nível de renda, né? Leblon, Vidigal, São Conrado, Rocinha, Barra, Várias, Copacabana, Pavalzinho, todos os lugares. O centro tem. O centro. Então essa característica, né? Dá para o Rio de Janeiro e exatamente por esse motivo, um dos motivos que a gente veio para o Rio de Janeiro com o projeto. Entendi. Entendeu? Aí vocês falaram, olha, vocês pensaram, através dessa bagagem que a gente tem, o circo está caminhando bem, está na hora da gente começar a criar oportunidades para esses jovens das comunidades. E aí é que surgiu a ideia de transmitir então esses conhecimentos e criar a universidade. Exatamente. Essa foi a partir dali, né, 93, entre 93 e 2000 a gente, né, foi estruturando a ideia, pensando, refletindo como fazer, conversando com pessoas, tal. E a partir de 2000 então a gente criou o instituto e primeiro teve uma fase em Minas Gerais, uma primeira fase em parceria com a Universidade Federal de Montes Claros, da onde veio o Darcy Ribeiro. É verdade. Que participou daquela experiência do vocacional, junto com Anísio Teixeira, né? Carlos Drummond de Andrade, Ministério da Educação, né? Então, uma segunda experiência no interior de São Paulo, na região de Campinas, né? Onde ali a gente estruturou uma primeira possibilidade da criação de uma rede, né, de ciclo social e artístico, e em 2010 viemos para o Rio de Janeiro. Né? O projeto chegou no Rio de Janeiro em junho, já estreamos em final de julho, em agosto. Mas aí 2010. Quando vocês pensaram lá em 2010, vocês já tinham ideia do número de linguagens circenses que vocês iam ter? Como é que foram chegando esses parceiros para vocês poderem imprimir todas essas linguagens que vocês têm? Importante pergunta. A gente
nessa trajetória do teatro, né, o Marcos teve contato em Recife com um pessoal de cultura também ligado à Universidade Federal de Pernambuco. Certo. E era um pessoal ligado às expressões da cultura popular de Recife. Os mamulengos, os carnavais, né? Toda essa riqueza que tem os ali. Os bonecos, né? Né? Perna de pau, os bonecos enormes, né? Os mamulengos. E também lá em Recife, naquele momento, já estava consolidado um projeto psicossocial que foi criado pelo Dom Helder Câmara. Ah, que bacana. Que depois veio para o Rio de Janeiro, né? Já estava no Rio de Janeiro naquela época. Criou a Cruzada de São Sebastião, né? Enfim, a gente está falando de pessoas com uma trajetória, né, incrível. E esse caldo todo a gente teve a sorte de se alimentar, de ter contato, de se alimentar desse. Agora, também a trajetória no teatro, também a trajetória na música, né? Claro. No cinema, claro. Livro, literatura. Então, a ideia da Unicirco é, de alguma forma, contribuir para a linguagem circense. De forma, exatamente o que você estava perguntando, de forma a incorporar no circo, trazer de volta para o circo várias outras linguagens que muitas vezes não estavam presentes no circo. Sim. O circo tradicional no Brasil, ele é aquela velha colcha de retalhos dos números, um atrás do outro, né? sem muita conexão. Muitas vezes a própria trupe tem a sua música, que não tem nada a ver com a música anterior, nem com a posterior. Sim, verdade, né? Verdade. E a nossa durante muito tempo também foi baseada naquela questão de apresentação de animais etc. Que depois foi proibido porque... Exatamente. E a nossa escolha e opção de ir para o circo teve vários elementos. Um elemento econômico, dada a crise, a necessidade. Né? A necessidade. Sem lei de teatro, sem a lei de cultura, não dá para sobreviver. Verdade. Em teatro. Mas também porque no circo é um espaço que cabe tudo. Absolutamente tudo. Verdade. E principalmente a convivência das várias linguagens. Ele é extremamente democrático e plural, né? E também é uma linguagem que fala com qualquer pessoa. Não importa a classe social, não importa o nível de informação. Agora, quantas linguagens circenses vocês têm hoje lá? Porque vocês têm um espetáculo super bem estruturado, que a gente vai falar mais adiante, mas vocês têm lira, você tem contorcionista, você tem perna de pau, você tem palhaço, tem o pessoal das acrobacias de solo. É uma gama muito variada, né? Quantas linguagens mais ou menos vocês têm hoje? Praticamente todas as linguagens de circo. Hoje a gente está sem um mágico. Falta a magia, né? Mas a gente já teve experiências com grandes mágicos, né? Mas todas estão presentes. Mas também o teatro. Também a música ao vivo. A música ao vivo. É um diferencial enorme. Foi uma briga a gente conseguir colocar uma banda ao vivo dentro do espetáculo. Vocês têm uma banda grande ali, são acho que 8 elementos. 8 elementos, mais a cantora. Tem o Pedro também, que é compositor e que também canta. O Pedro é o compositor da trilha. Né? Ele e alguns outros músicos, mas principalmente ele. E ele também é cantor e o tecladista. Exato, porque assim, o espetáculo deles é baseado num compêndio de músicas autorais. E o Pedro é o compositor. E a partir dessas músicas que trazem o DNA brasileiro, tem o folclore brasileiro, né? Tem elementos da cultura brasileira, do Nordeste, do Norte, etc. A partir dessas composições é que eles criam o espetáculo. Né? Vocês estão com um espetáculo agora que vai fazer 1 ano, não é isso? Exatamente. Quero mandar um abraço para a Luciana Nabuco, que é diretora artística lá do espetáculo. Também faz de tudo, junto com o Pedro Ivo, com o Pedro numa parceria, etc. E tal.
E vocês têm uma cantora fantástica, que é apresentadora também, e ela vai fazendo as amarrações e os prefixos, vamos dizer assim, de cada número, e vão acontecendo em 2 atos, tem um intervalo, em 2 atos, um espetáculo assim, fora do comum, porque não é só a questão artística em si, mas a necessidade da preparação e condicionamento físico que exige de cada um desses artistas é algo fora do comum, que vocês precisam de qualquer jeito assistir e ter contato com isso, e levar seus amigos, levar seus vizinhos, porque é um espetáculo que não pode faltar na sua experiência de vida como ser humano, não é verdade? A gente chega ali cheio de angústias, de dificuldades, de preocupações, e a gente sai do Uniciclo leve. Acabei de falar isso para você. A gente sai leve, tranquilo, faz um bem danado para o coração, né? Você vê o público saindo diferente do que entrou, não é isso, Luiz? Exatamente. Não, é uma experiência realmente maravilhosa para a gente que está vivendo, também para o público. E já o gancho, né? Esse espetáculo acontece todos os sábados, domingos e feriados, 15 horas e 17 horas. Os ingressos são gratuitos para todos. Todas as ações da Unicirco são gratuitas. Vocês têm patrocínio Petrobras? O projeto só se sustenta porque está alicerçado, está alinhado com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, do ICMS, que é uma gestão da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Um abraço para a secretária Daniele Barros. Que é a equipe da SESEC, a secretária e toda a equipe de direção, as subsecretárias, né, Cláudia Viana e todas as outras, enfim, uma equipe maravilhosa. Equipe da Lei de Incentivo, um abraço para a Conceição. A Conceição, que é a gestora do projeto, junto com a gente. E isso... E graças aos recursos investidos pela Petrobras. Sim, exatamente. Renúncia fiscal. Da renúncia fiscal. Então, esse ponto, Eric, que você está colocando, né, todo o aspecto artístico, né, a gente também pensou a Universidade Livre do Circo e organizou em 6 vetores né, diferentes, mas que se comunicam. Então, a gente colocou a simultaneidade dos 6 vetores, que é o vetor cultural, obviamente, o vetor artístico, que é o que a gente estava falando até agora, né? O vetor educacional pedagógico, né? O vetor social e o vetor ambiental. Esses 5 vetores, eles estão ligados exatamente, né? muito interligados, e talvez a gente enxerga que talvez o vetor artístico funcione como carro-chefe, como se fosse uma locomotiva de um trem que leva, né, um grupo muito grande de pessoas que estão trabalhando. E hoje a Unicirco está indo para 10 núcleos. Na Quinta da Boa Vista funciona o núcleo principal, profissionalizante. Então a rotina na Quinta da Boa Vista é de segunda a sexta, ensaios, treinos, oficinas, cursos, palestras, leituras, filmes, treinamento para um grupo pequeno de alunos, 50 vagas, com o objetivo de colocar esses jovens no mercado de trabalho. Aos sábados, domingos e feriados, os espetáculos. Os espetáculos em 2 horários, né? Às 15 horas e 17 horas. O elenco do espetáculo, Eric, é formado pelos melhores alunos e pelos professores. Então, ali na Quinta do Boa Vista, a gente tem a vitrine de tudo aquilo que vocês trabalham nesses 10 núcleos. Exatamente. Como é que estão distribuídos esses 10 núcleos? Quantos são no Rio? Tem fora do Rio? Esses núcleos, o primeiro núcleo, então, em 2010, foi na Quinta da Boa Vista. O segundo núcleo foi em Santa Cruz, na favela do Aço, município do Rio de Janeiro. Onde você esteve no domingo, agora. Exatamente. E só lá tem 350 alunos. Que maravilha. A partir de 2 anos de idade. Né? E lá já existia um projeto funcionando naquele lugar
liderado pela dona Dirce Galvão, que mamou naquela experiência também de 93, da chacina da Candelária. Sim. Quando o Betinho foi para a rua, logo depois da chacina, e com uma postura dizendo para ele mesmo, isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Outras pessoas vão acontecer a mesma questão. Foi papai de Copacabana, com um grupo de artistas circenses, da Intrépida Trupe e outros, né, para se conectar com as crianças que moravam na areia, embaixo dos bancos. Naquela época não tinha crack, era cola. Né? Então você vê essa comunicação visceral da linguagem circense com quem está à margem na sociedade. Sem dúvida. Esse é um diferencial enorme, exatamente o que a gente estava falando um pouquinho atrás. E então lá em Santa Cruz foi o primeiro núcleo, né, que desde 2010, 2011 funciona. Aqueles alunos que tinham aula de circo naquele local, já tinham aula de circo, os melhores começaram a vir para a Quinta da Boa Vista e rapidamente entraram no espetáculo. Que bacana. Hoje, aqueles jovens de 2010, 11, 12, continuam vindo de lá, né, com uma base forte lá de dança, de circo, de teatro, e eles entram rapidamente no espetáculo. Os primeiros, hoje, onde estão? No Circo du Soleil, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na França, no Catar, na China, no Japão, em outros trabalhos de cultura no Brasil. A cultura transformando realidades, quebrando paradigmas e realmente construindo futuros. Né? E os outros núcleos, vocês têm núcleo na Baixada? Os outros núcleos estão na Baixada, né? Por conta do programa de responsabilidade social da Petrobras, os outros 8 núcleos, né, fechando os 10, estão na região do entorno da Reduc, certo, em Duque de Caxias. Né? E lá, esses núcleos estão dentro de escolas municipais. Para isso a gente formalizou um termo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Educação de Caxias. Né? E ali, uma criança de 2 anos de idade está na creche Suzana Naspolin, tem aula de circo, de dança e de música. Que bacana. Essa criança cresce um pouquinho e vai para o Fundamental 1, na Escola Maria Anger, professora Maria Anger, tem aula de circo, de dança e de música. Também na creche municipal Albert Sabin, também na Escola Municipal Bilíngue. É natural, você esqueceu um nome. Alguma coisa Sveiter. Com tantos núcleos que vocês têm, é natural. Essas crianças vão crescendo, né? E quando vão para o Fundamental 2, vão se matricular nas escolas do entorno. Uma delas é a Escola Municipal Campos Elíseos. Entendi. Onde a gente tinha um espaço um pouquinho maior, colocamos uma tenda de circo dentro da escola. Que bacana. Uma tenda grande. Fora do Rio, vocês têm núcleos também? Fora do estado do Rio de Janeiro? Não, são só esses 10. Não, são todos esses 10. Todos esses 10 e o passo seguinte... Por isso que sua agenda é tão difícil também, meu amigo. E o passo seguinte dessa criança que vai crescendo, né, é o ensino médio. Então é o Colégio Estadual Adelina de Castro, na mesma rua, ali ao lado da Reduc. E no ensino médio, numa escola que tem um diretor, o professor Renato, que vem da área de teatro, tem vários professores lá de dança, de música, já tem um grupo de maculelê dentro daquela escola. Então você tem uma base, uma trajetória cultural dentro de cada unidade daquelas, que faz com que você acabe recebendo material humano para o projeto de alta qualidade. Ô Luiz, essa é uma diferença enorme. Agora, só para fechar o raciocínio, são 1.000 alunos, 100 pessoas na folha atualmente de pagamento. 1.000 alunos, 100 colaboradores. 100 colaboradores e com essa possibilidade de trabalhar também uma rede interna, então, né, formada por um núcleo principal e 9 núcleos base, e com um tipo de trabalho que se conecta com várias outras redes, com vários outros parceiros institucionais que fazem as mesmas coisas ou de forma complementar. Como, por exemplo, o projeto do Vidansar,
que é especializado em dança, com parceria com o Bolshoi, também via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e também com patrocínio da Petrobras. Entendeu? Esse tipo de conexão, né, é de uma riqueza enorme. Ouvi Dançar da Maré? Eles têm vários núcleos. A gente recebeu aqui a Ellen. Ellen. A gente recebeu há algumas semanas atrás. É a Ellen. Justamente ela falando sobre Ouvir Dançar. Que bacana. Parceirona. Que bacana. Como também um dos parceiros que é uma honra pra gente, que é justamente o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Verdade. Onde já fizemos lá o Carnaval dos Animais. Verdade. Fizemos em 2022 Carnaval dos Animais. E depois, em seguida, fizemos a ópera Os Palhaços. Il Pagliacci. Pagliacci. Aí a gente teve vários artistas do Unicirco recebendo o público já ali no Salão Assírio, lembra disso? Exatamente. E depois em cena, palco do Teatro Municipal, vocês participando daquilo. Conta pra gente rapidamente como é que foi o primeiro ensaio dos artistas do Unicirco com os artistas do Teatro Municipal. Conta pra gente, principalmente com o coro, não foi? Foi uma experiência assim maravilhosa, porque a gente chegou de manhã, né, para uma primeira vivência ali com o diretor da ópera, né? Que era o Menelik de Carvalho. Que é um diretor maravilhoso, verdade, né? Com o professor da Cal. Uma bagagem muito importante. Uma bagagem muito importante de teatro e música, e uma formação e tal. E onde ele conheceu, né, as especificidades dos artistas que a gente tinha escolhido para trabalhar. E logo em seguida fomos para uma sala vizinha, né, para uma primeira vivência com o coro, né? E foi um absurdo. Eu lembro de ver artista do Unicirco chorando, né? Emocionado. Numa sala bem grandona, né? Com todo o coro, e aí o diretor já encenando ali como é que ia ser, né? As primeiras marcações, não? Quando entrou o coro, a potência de voz com os solistas junto, meu Deus. Que maravilha. E também para eles, né? Para os artistas do Municipal. E para os artistas do Municipal também. Receberem vocês foi uma alegria muito grande. Todo mundo ali foi já um casamento, um encontro já, ali. Né, fazendo contorções, movimentos que... Essas duas linguagens, essa experiência, Eric, de você proporcionar essa conexão do universo de cultura erudita, né, com um universo bem popular, muito popular, como é a linguagem circense, isso é de uma riqueza e que está em toda a história da cultura humana. Sem dúvida alguma, porque a cultura é uma só. Ela tem ramificações, mas a cultura é uma só, é a identidade de um povo, né? Beethoven fazia isso. Exatamente. Goethe fazia isso. Deu tão certo que a gente vai fazer de novo, né? Caramba. Vamos anunciar, vamos dizer isso? Vamos dizer Carmina Burana. Carmina Burana em setembro, no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 3 apresentações no Festival Oficina da Ópera. Vai ter mais uma vez a participação brilhante de artistas do Unicirco Marcos Frota, não é isso? Vocês tiveram essa semana já uma reunião com a diretoria operacional e encontraram com os diretores, né, do espetáculo, Bruno Fernandes e Matheus Dutra, né? Um primeiro workshop ali com os artistas de dança e toda a conexão com o universo, né, rico, muito rico da Carmina Burana. Coloque na agenda então, olha, Carmina Burana no Teatro Municipal nos dias 12, 13 e 14, Coro e Orquestra Sinfônica Teatro Municipal, solistas convidados, com a regência do maestro chileno Victor Hugo Toro, participação especialíssima de artistas circenses do Unicirco Marcos Frota. O Luiz, no total, você tem ideia ou uma projeção de quantas pessoas se formaram no Unicirco até hoje? Olha, a gente sabe muito bem que nessa trajetória toda, Eric, mesmo antes da Unicirco, quando a gente ainda, mesmo nos grupos de teatro amador, né, essa questão da educação está fortemente presente. Sim. Né, no dia a dia da prática, né? Sim, sem dúvida. E essa troca de experiência, você poder conviver
em 2 ou 3 meses de ensaio, com pessoas como Antônio Bujan, Cleide Ácones, Sônia Guedes, Verdade. direção do Marcos do Ulisses Cruz. Isso é de uma riqueza impressionante. Então, o ator Ângelo Antônio, que vinha de uma experiência do Antunes Filho em São Paulo, no CPT, Centro de Pesquisa Teatral do Sesc de São Paulo, lá na montagem Romeu e Julieta, lá década de 80, entendeu? Quando entrou no elenco, aquela experiência para ele, que era, entendeu? Então esse tipo de realidade foi constante durante todo o tempo, né? E se vocês têm 1000 alunos hoje? 1000 alunos hoje. Como é que eu faço, por exemplo, eu tenho meu filho e eu acredito que ele tem potencial, ou eu gostaria muito que ele participasse das aulas, para ver se ele tem talento e potencial para isso. Como que eu faço? Como que eu encontro o Unicirco? Como que eu busco vocês? Essa é uma questão difícil essa daí. Por quê? Como os núcleos funcionam, os núcleos base funcionam nas favelas, né? Então, e é critério do projeto, o aluno, para participar da Unicirco, está matriculado na rede pública de ensino. Então, são alunos que estudam naquelas escolas do entorno, certo, daquelas comunidades. Daquelas comunidades. E aí essas pessoas da comunidade que querem, que gostariam que o filho participasse? Basta procurar a escola, cada uma dessas que eu falei o nome, né? Também lá em Santa Cruz, né, na Rua São Gomário, muitos dos alunos do núcleo de Santa Cruz, que a gente colocou o nome de Dirce Galvão, em homenagem à senhora que veio a falecer. Sim. E mesmo com o falecimento dela, o projeto não morreu. Ela era a líder, ela fazia tudo, ela que pilotava tudo. Teve um infarte e o projeto não acabou. Por quê? Porque as famílias abraçaram e os professores, dados os resultados e dado também a ligação emocional que a cultura proporciona. Não é um trabalho qualquer, né? E dado também uma informação muito importante, Eric, nas artes cênicas você tem toda a parte técnica que é de destaque. Sem dúvida. Sem um bom eletricista, nada funciona em qualquer nível. Um bom técnico de som, nada funciona. Iluminação cênica. Pessoal do receptivo, que atende a gente tão bem ali, recebe a gente tão bem. Toda a área de figurino, desenho, computação, gráfica, máscaras, maquiagem. Então você tem um universo de possibilidades, além das artísticas, porque são artes de alguma forma, claro, que amplia muito as... sem dúvida alguma. E todos esses profissionais encontram, através do trabalho de vocês, possibilidades de crescimento profissional, de reciclagem e finalização também de aprendizagem, né? Processo final de aprendizagem. Exatamente. Esse ponto que você colocou é decisivo, é fundamental. Por quê? O espetáculo, para um aluno que tem aula durante a semana, de segunda a sexta, aos sábados e domingos, ele poder ser artista, ao vivo ali com uma plateia, é como se fosse uma pós-graduação para ele. Sem dúvida. A prática diária, constante, entendeu? Quando o professor dele, de trapézio, joga o tempo do trapézio, e é uma atividade de muito risco, porque se erra o tempo, claro que tem a rede, mas você tem que saber cair na rede. Ou a rede pode jogar para fora. Sim, dependendo de como você cai. E números de terceira altura, né, canastilha, números de acrobacia de solo e números aéreos. O tecido vai a 7, 8, 10 metros de altura e as meninas se desenrolam e chegam muito perto do solo. Então, a questão da segurança, a gente tem uma regra básica no circo que, número 1, a primeira regra é a segurança. A segunda regra é a segurança. E a terceira regra é dar importância, privilégio à segurança.
porque é fundamental. Sim. Então, quando o professor joga o tempo do trapézio, o aluno está praticando aquilo, ele erra, às vezes errar é humano. Sim, acontece. Mas lá no fundo, no camarim, acontece uma roda antes de começar o espetáculo, isso é fundamental a cada dia, e mais uma rodinha mínima a cada apresentação. Olha, melhorando aqui, falta ali, parará. Então é um ajuste diário. Constante evolução. Constante. É isso que dá essa prática. Tá me faltando a palavra. Essa qualidade. Essa qualidade, sobretudo. Artística. E essa energia. É uma energia muito boa, altamente positiva que a gente encontra no espetáculo de vocês. Todo mundo faz tudo ali, né? Todo mundo ajuda a montar toda a contra-regragem é feita pelos próprios artistas. Como um bom circo deve ser. Como um bom circo. E a comunicação com a banda. É pelo olho, porque é tudo ao vivo. Então atrasa um pouquinho o número, o músico ralenta um pouquinho a trilha, adianta um pouquinho, ele, entendeu? Isso vai criando uma improvisação. Tem um grupo que se enrola um pouquinho para sair do picadeiro, aí baixa a luz ali, vem palhaço, entretém o público enquanto eles estão resolvendo a situação para o próximo número. Tudo muito bem costurado. E uma coisa importante que é importante colocar, o tema do espetáculo. Né? Esse espetáculo particularmente está calcado na cultura afro-brasileira. Então, a potência desse trabalho é... Vou mostrar de novo para vocês que estão acompanhando no www.radiotropicalwebrasil.com.br. Vocês conseguem ver aqui o programa do espetáculo Alegrai, que tem 1 ano em cartaz. Eu assisti 2 vezes com a minha esposa e com o meu filhote, com o Rodrigo, e a gente sai sempre embasbacado de lá. É importante falar também da potência desse trabalho em comunicação com outros projetos. Por exemplo, funciona há algum tempo, foi retomada agora após pandemia, a Rede Mangueira. Ao Unicirco na Quinta da Boa Vista tem conexão direta com a Mangueira e com o Tuiuti. Interessante isso. Essa Rede Mangueira, Eric, é um trabalho maravilhoso, porque tem muitas coisas acontecendo lá que as pessoas não sabem. Então essa conexão toda com a sociedade numa linguagem, Eric, que é o que você estava falando, essa questão do circo, né? E tendo como base no Brasil esse caldo cultural dos povos originários, toda a cultura tupinambá, né? Os tupi-guaranis e os tamoios, enfim, é uma riqueza enorme. Vêm os europeus, não qualquer europeu, mas da Península Ibérica, que viveu quase 7 séculos sob influência árabe, completamente diferente de qualquer outro lugar da Europa. Verdade. E depois com os povos barbaramente escravizados. Essa junção cultural é que faz... Muito potente. É isso que faz... E é tudo isso que vocês conseguem receber através do trabalho desses grandes artistas de forma muito forte, muito potente ali no picadeiro do Unicirco Marcos Frota, ali na Quinta da Boa Vista. Luiz, para terminar, porque eu poderia ficar conversando contigo aqui a noite toda e a gente teria assunto para a noite toda, sem dúvida alguma. São 8h13, a gente está ao vivo aqui na Rádio Tropical Web Brasil. A cultura transforma? Muito. Transforma mentalidades. No nosso caso, educação. Incorpora autoestima, né, que é fundamental. Mesmo para eu aprender malabares, eu, que sou uma imagem, que sou uma criança de 2, 3 anos de idade, eu preciso me concentrar. Sem dúvida. Senão eu não aprendo malabares. E quando eu me concentro e aprendo, aquilo lá é um start químico no cérebro de qualquer pessoa, qualquer ser humano. Se eu aprendi isso, que é difícil,
porque eu me concentrei, então é instintivo. Basta me concentrar que eu transformo. Amigo, obrigado. Bem-vindo sempre. Mando um abraço bem grande para todos da equipe maravilhosa que vocês têm. Um abraço para o Marquinhos também. E daqui a pouquinho a gente se vê também lá no palco do Teatro Municipal, né? Muito obrigado pela oportunidade. Até breve, se Deus quiser, conte sempre conosco. Deixa eu dizer uma coisa rapidinho aqui. Eu quero agradecer também, Luciana, o pessoal aqui, ó, da Hot and Tender, da HNT Chicken, que mandou pra gente. Oi? HNT Centro. Da HNT Centro, que mandou pra gente aqui. Maravilhoso esse frango, esse produto mega ultra crocante, maravilhoso, que você com certeza, não estou fazendo propaganda não, porque não me pagaram nada, você tem que ter na sua casa, você tem que pedir e ter na sua casa. Deixa eu terminar o programa rapidinho aqui de uma forma diferente hoje, que é o seguinte: ao longo de todos esses programas, já ficou para você que acompanha a gente e para você que depois acompanha o que a gente sobe lá no YouTube, é cabal e é nítido que a cultura vai transformando e dando oportunidades para todas aquelas pessoas que mais precisam. Que a cultura, através de um violino, através de um livro, através de um artista circense que tem uma oportunidade, através de um canto coral, através do teatro, através de uma experiência em uma banda, vai fazendo com que o fuzil seja trocado por um violino, o fuzil seja trocado por um livro, o fuzil seja trocado por uma pirueta, por uma acrobacia. E ainda assim, nos últimos dias, eu recebi uma PL de um deputado federal que quer justamente fazer com que os recursos da Lei Rouanet, que é a lei máxima que tem ajudado a cultura ao longo de décadas a poder construir futuros e plantar sementes que já estão dando frutos e que continuarão dando frutos, porque esse projeto, com a graça de Deus, não vai passar, ainda assim, pegar recursos para a construção de presídios de segurança máxima. Deputado, a sua preocupação com a segurança é realmente louvável, como todos nós temos que ter. Mas enquanto políticos como vocês, como o senhor, não se atentarem que a construção é inversa, que a gente tem que começar da base, dando oportunidade ao artista, dando oportunidade para que projetos como esse e tantos outros que têm passado aqui pelo programa possam realmente ter recursos para financiar essa quebra de paradigmas, para fazer com que essas pessoas que poderiam estar trabalhando para o tráfico possam estar fazendo uma aula de música, canto coral, natação, aulas de qualquer linguagem circense. Isso é o que vai fazer com que a gente realmente construa uma nação sadia e saudável. E a partir do momento em que vocês entenderem e valorizarem de uma vez por todas a cultura e a educação como base fundamental da construção dessa sociedade, a gente não vai mais precisar de presídio de segurança máxima. Então, a segurança realmente é extremamente importante e a gente precisa caminhar nesse combate, mas não é matando o futuro de centenas de milhares de artistas nesse país que vocês vão conseguir fazer com que a gente não precise de mais presídios e de mais presídios e de mais presídios. Então hoje eu quero dedicar esse programa a você, deputado Kim Kataguiri, por conta dessa sua PL. Que você possa fazer, homem inteligente que seja sábio também e possa fazer uma reflexão profunda a respeito dessa PL que o senhor apresentou e que já na Comissão de Justiça, me parece, já conseguiu aprovação, tá? Grande abraço, o programa é dedicado ao senhor. A vocês todos que ficaram conosco aqui no Conexão Cultura e no Momento Clássico, meu beijo muito grande
E o convite para que na próxima terça-feira, às 19 horas, nós nos encontremos aqui ao vivo de novo, no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Um beijo grande para vocês todos e obrigado pela alegria e pela companhia de vocês. Beijo grande e que vocês tenham uma continuação de semana abençoada. Você acaba de ouvir pela Rádio Tropical Web Brasil, Momento Clássico.